Ocorrências policiais. Oferecimento Pesque, Pague e Piscinão do Geraldo, no bairro Industrial, Santana do Paraíso. Fábrica de sorvete Nevasca, Bom Jardim, Glicínia 253, MD Sat e Gildomar Baterias. JK 880, no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesque, Pague, Piscinão do Geraldo. Melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos. Servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesque Pague Piscinão do Geraldo com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesque Pague. Alegria total no Pesque Pague Piscinão do Geraldo, no bairro Industrial, Santana do Paraíso. E aí, parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução. No pé. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. MD Sat, à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sat. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD Sat. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD Sat 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. O homem que matou o irmão em Ipatinga no ano de 2020 foi excluído pela Justiça do direito à herança deixada com a morte da mãe. O pedido de exclusão foi feito pelo Ministério Público de Minas, por meio da 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga. Com base na condenação, o assassino foi excluído da linha sucessória. Condenado em 2022 a mais de 17 anos de reclusão, o homem atualmente preso matou o irmão a golpes de machado em uma disputa pela casa deixada de herança. Segundo a apuração, após a morte da mãe em 2020, os dois irmãos residiam com ela, passaram a ter constantes desentendimentos em relação ao imóvel, o que culminou com o crime em julho de 2020. De acordo com a ação de exclusão de herdeiro por ato de indignidade, o assassinato foi praticado mediante a recurso que dificultou a defesa da vítima. O criminoso abordou o irmão no quarto de surpresa enquanto dormia, desferindo contra ele 2 golpes na cabeça e, posteriormente, com um pedaço de pau, desconfigurou sua face, inibindo qualquer chance de reação. O Código Civil brasileiro afirma que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores ou coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, o seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. A ação de exclusão de herdeiro foi ajuizada na Vara de Família e Sucessões de Ipatinga pelo promotor de justiça Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro. Militares acionados para atendimento de ocorrência de furto e roubo no bairro Betânia, em Ipatinga, na manhã de ontem. Os PMs em rastreamento prenderam os suspeitos no Morro Santa Rosa e recuperaram o veículo e os materiais furtados no local conhecido como Beiço da Égua. Denúncia de que estaria acontecendo vários roubos e furtos na cidade e um veículo estaria sendo utilizado. Imediatamente o patrulhamento começou e a equipe comandada pelo sargento Wilkerson acabou logrando êxito e é ele quem está conosco e vai nos passar detalhes. Boa tarde, Jota. Prazer mais uma vez estar aqui no plantão policial. A gente efetivamente conseguiu aí rapidamente uma ocorrência que ocorreu aí durante a madrugada, a efetividade de prisão de autor e produto de furto, né, localizado também. A denúncia é importante, né, com riqueza de detalhes, que facilitou muito o trabalho da polícia.
Sim, as informações que chegam via o 190, hoje a gente tem sempre falando do cinturão de segurança, né? Tudo que chega de informação ao Copom e também às viaturas, talvez até mesmo por intermédio de um militar, o contato, agiliza as atividades da Polícia Militar, as operações. E esses acusados, o sargento Wilkerson, ele foi abordado onde e em qual bairro? A ocorrência foi toda vislumbrada no bairro Betânia, né? Autores do bairro Betânia, que possivelmente durante a madrugada, né, teriam furtado um veículo na porta da vítima, em via pública, e posteriormente, pela parte da manhã, antes do turno da madrugada encerrar, já identificaram um furto. Uma vítima fez o boletim de ocorrência, né, de furto de seus pertences, e posteriormente, ao assumirmos aí por 7 horas da manhã, também apareceu mais um boletim de ocorrência aí para registrar de roubo. Foi aí que a gente já estava nas diligências para localizar esse veículo que teria sido usado aí nessas duas ocorrências, de furto, primeiramente, e depois, posteriormente, um roubo também no bairro Betânia. E a vítima proprietária desse veículo foi comunicada que o veículo fora encontrado a que horas? Sim, ela foi comunicada por volta de 9h30 da manhã. Já tinha conhecimento que o carro tinha sido furtado? Já tinha conhecimento, né? Tinha sido orientado pelo Copom, que poderia ser feito na delegacia virtual. Todavia, um senhor não conseguiu registrar e novamente procurou a Polícia Militar, o que foi feito o registro de furto, né, do veículo também. E logrando êxito aí na localização desse veículo no chamado Beiço da Égua, no Morro de Santa Rosa do bairro Betânia. E esse veículo, quando localizado, alguma avaria nele ou não? Em princípio, não tinha avaria assim, de algum acidente provocado pelos miliantes, né? Só que aparentemente ele perdeu a direção do veículo em uma curva e chocou levemente com a cerca, mas sem danos assim, aparentes, né? Não tem dano grave no veículo. E os acusados aí, maiores ou menores? São acusados maiores, né? Já corriqueiros aí nessa atividade, né, deles aí na rua, né? Mas são maiores e um deles foi identificado, né? E foi feito o flagrante nele na delegacia de polícia. E quando abordado, ele estava em que local, quando este que foi conduzido à delegacia? Possivelmente o que foi o condutor do veículo, ele foi localizado no seu endereço, né? Em casa, no Morro Santa Rosa. E, né, a mãe dele estava no local também, franqueou a entrada da polícia, a gente fez o contato, fez a operação, ele foi bem cooperativo no momento, mas não reconheceu a autoria, né, dos fatos. Todavia, a vítima do roubo o reconheceu, né, até mesmo aquele reconhecimento pessoal, né, que a gente faz, ela reconheceu ele como um dos autores do roubo. Todos os dois, no momento da ação, usavam armas de fogo. Agora, sargento Wilkerson, normalmente esses infratores, quando cometem esse crime e quando a polícia vai ao encontro e consegue a localização, como é o caso da equipe do senhor, quando chega no local, normalmente estão dormindo ainda. E nesse caso, ele estava dormindo, estava acordado? Não, em princípio, ele estava acordado. O horário exato do último fato, que foi o roubo, foi por volta de 4h28 da manhã, mais precisamente de acordo com as imagens lá captadas no local, né, do roubo. Então foi o suficiente para dar tempo, né, que a gente chegou na casa do autor por volta de 8 horas da manhã. Né? Acredita-se que ele tenha chegado, o que não ficou bem definido no momento, que ele tenha chegado em casa naquele momento e estava dormindo. E o comparsa dele certamente já identificado, ainda não foi preso, mas é questão de tempo. Só questão de tempo, as viaturas continuam as diligências aí na tentativa de também fazer e efetuar a prisão deste outro autor. E os policiais que trabalharam sob o comando do sargento Wilkerson? Foram vários militares, né, do turno anterior e também deste turno, mas nesse turno participaram o CPU, o subtenente Bruno Nassif, o tenente Barros, comandante do setor, e a minha guarnição também, que foi o sargento Wilkerson, soldado Alcântara e o sargento Nepomuceno. Equipes do Corpo de Bombeiros foram solicitados a comparecerem em um imóvel incendiado na zona rural de Antônio Dias, na ocasião do sinistro que ocorreu na estrada secundária de São Joaquim da Bucaina.
Os PMs da 2ª Ala Operacional do 11º Batalhão foram informados pela proprietária do imóvel Maria Auxiliadora que o seu caseiro, de nome Dione Edson Soares, estava desaparecido. Eles realizaram o rescaldo no incêndio à procura de vestígios de alguma vítima pelos escombros da casa e, na ocasião, não obtiveram êxito. Devido ao incêndio, a casa sinistrada encontrava-se com riscos estruturais de desabamento. A Defesa Civil de Antônio Dias interditou o imóvel. A respeito do caseiro desaparecido desde o fato, os bombeiros fizeram a varredura entre os escombros e localizaram ossos carbonizados. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e determinou a remoção dos materiais ao Instituto Médico Legal de Ipatinga, onde foi encaminhado ao Instituto Criminalística da Polícia Civil em Belo Horizonte para exames mais detalhados para constatar se os restos mortais são do caseiro desaparecido. Um homem de 30 anos foi preso pela PM de Coronel Fabriciano suspeito de furtar em comércio na rua Pedro Nolasco. Durante a operação policial desencadeada na área central, os militares visualizaram o homem com a mochila nas costas. Ele é conhecido no meio policial e, inclusive, estava oferecendo um par de tênis para uma pessoa. Ao avistar a equipe, ele ficou nervoso, entrou em contradição. Os PMs verificaram com os comerciantes através do grupo de comércios protegidos, onde os participantes disseram que o calçado seria de uma loja varejista. No estabelecimento indicado, a gerente reconheceu o calçado como faltava no estoque. Verificou ainda que estava faltando uma camisa, uma bermuda, 3 pares de meia, avaliados em R$ 296. A funcionária da loja, ao ver a foto do autor, o reconheceu pela camisa e a bermuda que ele usava como peças furtadas na loja. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado com os materiais recuperados à delegacia de plantão. Denúncias à polícia em Coronel Fabriciano de intenso tráfico de drogas no Morada do Vale. Os militares se dirigiram até a rua Alameda. Um suspeito de 26 anos tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Realizadas buscas pessoais e ele foi flagrado com dinheiro, 2 pedras médias de crack e chaves de uma residência. Os militares foram ao imóvel e visualizaram 2 indivíduos correndo pelos fundos. Um deles portava uma arma de fogo. Os 2 não foram encontrados, mas no interior do imóvel, os militares encontraram mais dinheiro, balança de precisão, rádios comunicadores e maconha. Ao final dos trabalhos, apreendidos 2 buchas e 3 tabletes de maconha, 2 pedras grandes de crack, 3 rádios comunicadores celulares, balanças de precisão, carregador e R$ 5.337. O autor preso com os materiais levados para a delegacia de plantão. A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante na tarde de ontem na cidade de João Monlevade. Ele estava com R$ 1.000 em notas falsas. O trabalho foi coordenado pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da Polícia Federal e contou com a participação dos órgãos de segurança dos Correios, que emitiram um alerta sobre uma correspondência com um conteúdo suspeito. A Polícia Federal conseguiu identificar e qualificar o destinatário da encomenda, que confessou o delito quando foi abordado. No volume estavam 10 cédulas de R$ 100 cada, totalizando a quantia de R$ 1.000. As notas arrecadadas possuem características similares às das verdadeiras, simulando os elementos de segurança, embora repitam o mesmo número de série. De acordo com a Seção de Comunicação Social da Polícia Federal em Ipatinga, as notas foram enviadas para o setor de perícias da Polícia Federal e, caso confirmada a hipótese criminal, o suspeito responderá pelo crime de moeda falsa previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro e poderá ser condenado às penas que variam de 3 a 12 anos de prisão, além de multa. Deu entrada no Instituto Médico Legal de Ipatinga na manhã de ontem o corpo de Ricardo Júlio Costa, 44 anos, que faleceu no Hospital José Maria de Moraes, em Fabriciano. Ele estava hospitalizado desde a noite de segunda-feira, quando foi atropelado por um EcoSport de Belo Horizonte, na BR-381, no bairro Nova Esperança, em Timóteo. De acordo com a polícia, na ocasião, o motorista do carro contou que seguia pela rodovia, quando em um local bem escuro, a vítima tentou atravessar e ele não conseguiu evitar o atropelamento do pedestre, que teve ferimentos graves.
Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima até o hospital, onde não resistiu e faleceu. Em entrevista na manhã de ontem, os advogados Inácio Barros, Renato Schwartz e Marina Suda relataram a real situação dos suspeitos da morte de Caio Campos Domingos, 38 anos. Os pais da vítima, Reuter Marques Domingos, de 60 anos, e Arlete Aparecida Campos, de 55, também acompanharam os relatos dos profissionais do direito sobre o caso. A ex-esposa da vítima, Luíte Silva Pires Martins, 39 anos, é acusada de ser a mandante do crime, e João Vitor Bruno Coura de Oliveira, 20 anos, confessou em depoimento às polícias civil e militar ser o executor do crime, que teria sido contratado por R$10 mil. Caio foi assassinado em uma emboscada no dia 4 de abril, perto da chácara, no distrito de Lavrinha, em Jaguaraçu, onde morava com a esposa e 2 filhos. Em conversa com a nossa reportagem, o advogado Inácio Barros explicou que a Justiça acatou a denúncia do Ministério Público contra os 2 denunciados. Neste caso, eu figuro como assistente da acusação, representando a família da vítima. Primeiramente, há de parabenizar a equipe da Polícia Civil de Timóteo, da Delegacia de Homicídios, Dr. Gustavo, pela brilhante condução do inquérito policial que descortinou essa farsa que inicialmente se tratava de um latrocínio e que posteriormente se apurou que na verdade se trata de um crime de homicídio a mando da esposa da vítima, apurando o inquérito policial, remetendo para o Ministério Público, que já apresentou denúncia, sendo o magistrado já ter recebido a denúncia e já tornado os autores réus do processo. Em julgamento no Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga ontem, Gabriel Santos Rocha, 22 anos, condenado pelo Conselho de Sentença, 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por ter matado Juan Carvalho de Melo. O fato aconteceu em uma lanchonete na Rua Crisântemo, no bairro Esperança, em novembro de 2021. De acordo com o Ministério Público, o crime foi motivado pelo acerto de contas referente ao tráfico de drogas, como informa o repórter J. Passo. O promotor de justiça, o Dr. Walter Freitas, quem está conosco, ele atuou pelo Ministério Público e nos fala deste evento. Foi uma condenação em razão de um fato ligado aí a divergências entre traficantes, aparentemente dentro de uma mesma gangue, em um contexto já conhecido de violência que assola aqui a nossa comunidade, a nossa região. O Conselho de Sentença entendeu dessa forma. O autor foi condenado por homicídio triplamente qualificado, inclusive com a afirmação de que a motivação foi realmente ligada ao tráfico de drogas e aparentemente se tratava de um acerto de contas em razão de uma disputa interna dentro de uma mesma gangue atuando na comunidade. Dr. Walter, e quais foram os qualificadores que empregaram nele? Ele foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, em razão da ligação com o tráfico de drogas, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que colheu a vítima de surpresa. A vítima ela estava no seu local de trabalho e em razão de ter proferido os disparos em via pública, gerando perigo comum, ou seja, de atingir outras pessoas, não apenas as vítimas visadas. Trazendo aqui o advogado de defesa do acusado, o Gabriel Santos Rocha, Coronel Constantino, e ele nos traz detalhes da situação desse júri. Nós viemos aqui na comarca de Ipatinga fazer um bom trabalho, um processo, eu e o Dr. Tiago Xavier, um processo com mais de 1000 páginas, onde tinha apenas um áudio gravado por uma irmã e falando que o Gabriel tinha assumido que tinha matado a pessoa. É um processo complicado, é um homicídio triplamente qualificado, com uma tentativa de homicídio triplamente qualificado e a formação de quadrilha. Nós conseguimos êxito em absolver a formação de quadrilha, conseguimos êxito em desclassificar para lesão corporal leve, a tentativa, e no homicídio perdemos por 4-3. Muitas falhas, muitos erros, não foram nós que fizemos a instrução do processo, mas nós vamos recorrer e temos certeza que a justiça será feita. Ocorrência
ocorrências policiais. Oferecimento Pesque, Pague e Piscinão do Geraldo, no bairro Industrial, Santana do Paraíso. Fábrica de sorvete Nevasca, Bom Jardim, Glicínia 253, MD Sat e Gildomar Baterias. JK 880 no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesque, Pague, Piscinão do Geraldo. Melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos. Servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesque Pague Piscinão do Geraldo com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesque Pague. Alegria total no Pesque Pague Piscinão do Geraldo, no bairro Industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução. No pé. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. MD Sat, à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sat. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD Sat. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD Sat 3824-6294. WhatsApp 3824-6294.